Olá, você que está conosco, seja bem-vindo. Este é o Clube do Livro do Ministério Legacy, que é o Ministério de Homens aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Meu nome é Josias e eu quero falar com vocês um pouquinho nesse episódio sobre os capítulos 10, 11 e 12 do livro Companheiros de Luta, do Stu Weber, que é o livro que nós estamos estudando nesse módulo. Neste capítulo 10, o autor trata um pouco sobre por que alguns homens são verdadeiros amigos. E talvez você já tenha tido a oportunidade de conhecer alguém ou de conversar rapidamente com alguém, e o pouco que você conversou com essa pessoa, a forma com que ela conversou, transmitiu, falou, gesticulou, passou uma autenticidade, algo sincero, algo verdadeiro, que fez com que você, de uma forma até magnética, quisesse conhecer um pouco mais, conversar um pouco mais com essa pessoa. E o autor trata essa característica como um coração transparente, um coração sincero. E ele fala que é por isso que alguns homens são amigos verdadeiros. E para ilustrar um pouco essa história, ele trata um pouco sobre o personagem de um filme conhecido, que é o Forrest Gump, onde, de uma maneira que muitos vão lembrar, né, do filme, o filme retrata a vida de uma pessoa que ricocheteia em várias situações da vida, né, entre militares, hippies e até mesmo presidentes, mas de uma forma autêntica, sincera, transparente. Esse protagonista do filme consegue influenciar e cativar as pessoas por onde ele passa. E é interessante o filme, lógico, ele não tem uma ética cristã, uma moral cristã, mas ele fala de valores, de que uma sociedade precisa de um valor autêntico, de um valor transparente. E é interessante que muitas vezes o autor, para conseguir, talvez de uma forma cômica, até colocar isso no livro, colocou isso numa pessoa que, entre aspas, não seria normal, entre aspas, uma pessoa que passava tudo isso, mas de uma maneira que não era normal, né, do ser humano, ser transparente, ser sem preconceitos, ou mesmo ser aberto a qualquer tipo de pessoa. Mas o autor faz um contraste com a vida, e colocando isso como algo necessário à amizade, ou seja, nós precisamos ter essa autenticidade. E ele nos leva daí para a palavra do Senhor, e ele faz um comparativo entre Saul e Davi, ou seja, o autor faz esse contraste entre a vida de Saul e Davi, pessoas que tiveram acesso à mesma posição de rei de Israel, e cometeram erros também, os dois, mas de uma forma Davi acabou sendo chamado de amigo de Deus. E é nessa amizade com Deus que ele fixa a sua análise. Né? Davi, ele teve uma diferença com Saul, onde ele chama que a principal diferença disso se deve ao QA, ao quociente de arrependimento. Então Davi, ele se arrependia. Davi, ele olhava os seus erros e de uma forma rápida, de uma forma sincera, de uma forma autêntica, ele voltava a Deus procurando corrigir, procurando se entregar. Então, ele se arrependia dos seus fracassos e procurava ter uma amizade sincera, autêntica com Deus. E é nessa amizade de Davi com Deus que o autor apresenta para nós 3 elementos, 3 princípios que eu gostaria de deixar com vocês agora aqui também, relembrar para aqueles que estão lendo aí com a gente o livro, que devem fazer parte também da nossa amizade, né? Da nossa amizade com outro homem, de uma amizade masculina, né? Que possa refletir a glória de Deus. E o primeiro elemento é que de uma amizade genuína, ela deve ser simples de coração. O que é ser simples de coração? Simples é aquilo que é feito de uma coisa só, é aquilo que é único, que é íntegro, que é integral. E o coração de Davi, ele era simples, ele era inteiramente dedicado a Deus. E assim deve ser o nosso coração
seja com Deus, na nossa amizade com Deus, seja com um amigo, ele deve ser entregue de forma íntegra, total, ou seja, não deve ter partes reservadas, fracionadas, ele deve ser totalmente entregue para essa pessoa. Né? Então Davi, ele tinha essa amizade, ele era autêntico e verdadeiro. Interessante que desde o momento em que Davi foi escolhido, aonde Samuel vai para ungir Davi, a Bíblia diz que Deus não olhava para a sua aparência, para a sua altura, para a sua formosura, mas olhava o seu coração. E assim, dessa mesma forma, deve ser esse primeiro elemento que nós devemos ter na nossa amizade, que deve ser um coração simples, sincero. O segundo elemento é um coração de servo. Davi, ele não media esforços para poder atender a Deus e para poder fazer aquilo que Deus pedia para ele. Ele tinha esse coração de serviço, esse coração voltado ao serviço. E assim deve ser a nossa amizade com Deus e também com outro homem. A gente deve estar disposto a servir, deve estar disposto a ajudar, deve estar disposto a ser uma pessoa que tem esse coração de entrega, de serviço. E o terceiro elemento é um coração de pastor. Davi era pastor de ovelhas, mas quando ele foi promovido para rei, ele guardou esse mesmo coração e trouxe isso para a amizade dele com Deus. Ou seja, interessante ver que mesmo Davi, no primeiro momento onde ele chegou na batalha com Golias, que é um trecho muito conhecido de todos, Davi tinha aquele coração de pastor de ovelha, mas quando ele viu o povo dele sendo afrontado por um gigante, ele não confiou na sua força, mas confiou em Deus e quis proteger. O pastor é aquele que quer cuidar, que quer proteger. E da mesma forma deve ser a nossa amizade com Deus e deve ser a nossa amizade com outro homem. A gente deve também cuidar, proteger, amar essa pessoa dessa forma. No próximo capítulo, capítulo 11, o autor vai trabalhar que amigos verdadeiros falam. E ele vai procurar nos desafiar como homens a sair da conversa miúda, a expressar as nossas emoções. E isso para nós, homens, é algo que realmente foge um pouco da nossa realidade. A gente fica muito na superficialidade da relação ou mesmo da amizade. A gente não gosta muito de expressar. E o autor vai trabalhar isso de uma maneira até a trazer reflexos sociais da forma como que nós fomos construídos. Ou seja, desde pequenos a gente é estimulado a muitas vezes não mostrar a nossa verdadeira emoção. Seja no medo, né? Seja no choro, seja muitas vezes em tentar resolver as coisas no nosso individualismo e não nos abrir a outra pessoa e pedir ajuda. Então é interessante que para nós essa questão da expressão ela não é nada convidativa, mas é algo desafiadora, que o autor coloca aqui como algo necessário para uma boa amizade. Então, a gente se torna melhor amigos quando a gente fica ao lado de outra pessoa e se abre, ou seja, confessa, fala, expressa realmente a nossa emoção. É interessante que ele vai voltar para a história de Davi e ele vai falar do tempo que Davi passou na caverna de Adulão. E nesse momento foi um momento muito difícil na vida de Davi, diante das perseguições do rei Saul, e ele ali naquela caverna sofreu momentos difíceis, onde ele até escreveu um salmo, o Salmo 142, que relata que é um salmo que ele escreveu nesse período da caverna, onde tem um trecho, versículo 3 desse salmo, que ele fala que quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que eu devo seguir. Ou seja, Davi colocava sempre em Deus a necessidade dele passar por aquele problema, passar por aquela necessidade. E ele colocava realmente o seu sentimento de forma autêntica, de forma verdadeira. Então, o autor vai trabalhar que muitas vezes esses momentos de expressar o nosso sentimento, expressar a nossa amizade para um outro homem, né, numa amizade verdadeira, cristã, muitas vezes vai ser num momento difícil.
vai ser no momento em que você estiver passando por um aperto, uma dificuldade, mas que nessa hora você precisa de uma pessoa e essa pessoa, ela precisa saber que você está contando com ela, aonde você vai realmente se abrir, aonde você vai colocar o seu coração a essa pessoa. O autor também trabalha nesse momento do livro a amizade de Davi e Jonatas, e de uma forma onde a Bíblia trabalha essa amizade entre dois homens, que foi expressa, Davi expressou essa amizade de uma forma verdadeira, até mesmo chorando quando teve que se despedir do seu amigo, e assim ele coloca para nós essa verdade. O autor mesmo fala que ele guarda no seu coração dois momentos em que ele teve amizade, uma amizade muito próxima, assim, que foi com seu irmão mais novo e com o seu filho, onde ele pôde viver momentos de expressar essa amizade, abraçar, sentir realmente a proximidade do amor cristão entre eles. E ele dá duas dicas para nós, como homens, para que nós possamos ter essa amizade com outras pessoas, sendo verdadeiros, verbalizando essas nossas emoções, mas para isso ele coloca que nós devemos primeiro separar um tempo e ser intencional na nossa agenda com esse nosso amigo. Semanalmente, talvez, de uma maneira de colocar isso para ele, colocar essa importância para ele dessa nossa amizade. E também saber que muitas vezes a vida, e essa seria a segunda dica, ela vai nos separar por alguma razão. Seja o trabalho, que você vai acabar indo trabalhar em outro local, ou o seu amigo vai ficar em outro local, mas isso não deve separar a amizade. A amizade, ela deve estar unida, e para isso você deve buscar entender que a separação geográfica muitas vezes não vai separar a sua amizade, e buscar ter um tempo junto. Hoje em dia é tão fácil, né, através do celular, através do computador, a gente poder nos aproximar e estar tão perto de outra pessoa. Não deixar com que essas circunstâncias afastem e nos deixem de expressar a nossa amizade. Então fica aí o desafio. Talvez isso para uma mulher que esteja ouvindo seja algo fácil, expressar a amizade para outra mulher, mas para nós homens eu sei que é desafiador, e eu sei que é algo que para mim é assim, imagino que para você também. Então fica aí esse desafio do autor nesse capítulo 11. E no capítulo 12 ele vai trabalhar sobre a figura do cowboy solitário, e que dizendo que a nossa amizade não deve ser dessa forma. E ele continua trabalhando a questão da construção social, muitas vezes, que nos passou heróis como heróis solitários, né? Então, se a gente lembra do Velho Oeste americano, Clint Eastwood, né, o John Wayne, eram cowboys, eram heróis que viviam solitários e chegavam, faziam suas missões, mas saíam sozinhos. Então, assim, passava aquela questão de que não, eu preciso ser alguém que autoafirma em si mesmo, eu não preciso das outras pessoas. E depois o cinema continua, né, com Rambo, Rocky Balboa. Isso o autor não comenta, mas eu aqui já tô trazendo, porque é algo que realmente a gente vê heróis que se autoafirmam neles mesmos. Mas a nossa amizade deve ser diferente. Eclesiastes 4:10 fala que se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então está aí a importância da caminhada com alguém. Alguém que pode te levantar, alguém que pode te ajudar. E aí, esse isolamento, ele quebra o homem. O autor vai trabalhar que muitas vezes hoje, muitas das doenças que a gente tem atualmente são frutos desse isolamento, né? Então, por exemplo, a depressão, os vícios, né? São frutos de situações onde a pessoa poderia ter uma outra pessoa onde ela pudesse se amparar, levantar, mas não, ela se isola e ela entra num quadro depressivo, ou ela entra num vício, e que trazem esses problemas atuais da nossa geração, né? Mas então, assim, veja, hoje em dia você tem essa questão do culto ao indivíduo, dessa questão de que o indivíduo ele é autossuficiente, mas a Bíblia mostra o contrário, e mostra para nós homens esse desafio, que nós devemos ter pessoas ao nosso lado, devemos ter homens ao nosso lado, que tenhamos essa amizade cristã, onde possamos compartilhar e juntos fortalecer um ao outro, né? O homem maduro, ele aprecia ter amigos, e ele fica feliz
em tê-los. Interessante a gente talvez pensar em mudar os nossos valores, mudar o nosso ter um contraste na nossa vida. Ao invés da gente pensar a nossa riqueza ou a nossa felicidade nas coisas que nós temos, né, nos bens que nós alcançamos, na casa que a gente comprou, no carro que a gente pôde trocar, mas a gente olhar para as amizades que nos cercam, para as pessoas que estão perto de nós. Feliz é o homem que tem muitos amigos, né? Então assim, que assim possa ser na sua vida, que assim possa ser na minha vida. Assim o autor termina esse capítulo 11 e eu deixo esse recado para você e que esteja você também conosco no próximo episódio aqui do Clube do Livro. Muito obrigado.